isso? Então, é o seguinte, eu tô um pouco desesperada, não sei se você pode me ajudar. Porque assim, Posso sim. eu já tentei ficar com outras pessoas, só que eu não consigo tirar essa pessoa da minha cabeça. Eu tô assim, eu tô sofrendo, sabe? E, assim, eu já tentei de tudo que você pode imaginar e mais um pouco, mas essa tá sendo a minha última solução, é tentar falar com você, ver no que você pode me ajudar. Tá. É assim, eu atendo pessoalmente à distância. Eu não entendi, perdão. Eu atendo pessoalmente ou à distância, como você prefere? Então, o que for melhor, eu preciso que você me explique como é que funciona, porque eu não conheço. Que, na verdade, o meu caso ele é um pouco mais complicado, porque a pessoa não é muito acessível. Eu, na verdade, acabei até montando o fã-clube, já tentei de tudo, já tentei ficar com pessoas anônimas. Mas, assim, eu não sei até que ponto você poderia me ajudar, porque, na verdade, eu sou muito apaixonada, eu queria ficar muito com o Lucas Luco. Você conhece ele? Lucas Luco, conheço? Tem. Então, eu preciso muito, eu já tentei tudo, já tentei em camarim, não é acessível, eu só sonho com ele, sabe? Você quer fazer trabalho pro Lucas Luco, é isso? Não entendi. Você quer fazer trabalho pro Lucas Luco? Né, eu gostaria de fazer, você acha que há possibilidade? Como é que funciona? Então, meu anjo, mas para fazer pro Lucas Luco não dá. Mas por quê? Não tem como fazer com um artista. Mas assim, não é a mesma coisa? Eu não entendi. Ai, fala isso pra Você mim, tem o por nome favor. o nome dele completo? Eu consigo o que você quiser. Se você quiser, eu tento até uma peça dele de roupa, eu tenho amigas, eu dou um jeito. Dá um jeito? Eu dou um jeito. Olha, eu vou te ser sincera, eu tô disposta a pagar o que for preciso pra fazer isso. Você não tá entendendo. Tô angustiada, eu preciso muito da sua ajuda. Oi. Oi, tá me Você ouvindo? o show dele e tirar uma roupa do corpo dele, você consegue? Olha, eu posso ver com amigas minhas que trabalham na produção, porque eu tenho um fã-clube e as meninas me ajudam. Eu só preciso que você me oriente o que eu preciso fazer. Aí dá. E como é que É funciona? 1.200 o trabalho. Eu acho que não só a Umbanda, como todas as religiões que têm a descendência afro-brasileira, tem esse preconceito. A gente sabe que dentro do fundamento primordial de cada religião, esses tipos de trabalho não é aceito. E muitas vezes, quando a gente vê isso, a gente acaba classificando a religião, né? E muitas vezes a religião não tem nada a ver com isso. Não é isso que ela adota, não é isso que é a palavra dela, não é isso que é o fundamento dela. Mas às vezes por algum seguidor, a culpa cai em cima da religião. Olá, estamos de volta com a terceira e última parte do debate de hoje sobre amarrações para o amor. E no bloco anterior eu deixei uma questão para a Márcia. Como que a parapsicologia, Márcia, nos oferece meios para distanciar desse tipo de trabalho? Bom, o importante é definir o que a parapsicologia estuda. A parapsicologia estuda se é possível dominar as forças ocultas da natureza, evocar espíritos bons ou maus para prejudicar o ser humano, usando ou não rituais e fórmulas mágicas, que seriam justamente os rituais de feitiçaria. Então, a resposta é não. O feiticeiro não tem poder nenhum e nenhuma técnica de feitiço que ele use tem eficácia ou tem poder algum. Mas só que essa angústia está no ser humano. Ele se acha vítima, ele se acha, pelo menos potencialmente, vítima de forças ocultas contra as quais ele não consegue brigar. Então, é missão da ciência e da religião trazerem uma resposta segura. O ser humano busca esta resposta na ciência e na religião. Se a ciência e a religião não dão essa resposta, ele vai cair na magia, na superstição. Então, resumindo tudo o que eu falei hoje numa frase, quem não tem Deus tem ídolos, quem não tem fé tem crendices, tem superstições. Então, a nossa fé nos protege das nossas crendices. Se você não acreditar no feitiço, você está automaticamente vacinado de todo quanto é tipo de feitiço que existe. Norberto, quais seriam as consequências, tanto das pessoas que pedem para as amarrações serem feitas, como para os executores dessa amarração? E aí eu aproveito para dar a oportunidade para você emendar numa pergunta para a Márcia.
toda vez que alguém interfere no livre-arbítrio de outrem, há uma consequência. Por isso que Jesus falou, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, dentro desse aspecto, o indivíduo que deseja interferir no livre-arbítrio de outrem e concorre com o auxílio de entidades espirituais, que a parapsicologia chama de forças da natureza, e aí vem a beleza do espiritismo, que não se fixa em um único aspecto do tripé, que é ciência, filosofia e religião. Através do estudo do espiritismo e do magnetismo, muitas coisas são reveladas. Avança-se muito ao se conhecer os efeitos do magnetismo e os efeitos dos fenômenos espirituais, que o espírito é uma das forças da natureza. Então, aquela força da natureza que você falou, um grande contribuinte e o maior contribuinte, abaixo de Deus, são os próprios espíritos, que são criações de Deus. Então, o indivíduo que contratou o trabalho está transgredindo uma lei. O indivíduo que se aliou a esse espírito desencarnado, que gosta de ver a desgraça alheia, que se aliou ao contratante, ambos terão uma consequência dos seus atos. E quando se conscientizarem, arrepender-se-ão disso. Por quê? Porque desconhecem o que estão fazendo. Por isso que Jesus falou, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, muitas das nossas ações nós fazemos inconsequentemente, mas a consequência disso, a reação desse fato é inevitável. A cada um de acordo com suas obras. Se você transgride, vai ter a justiça divina. Então, Márcia, o questionamento é, até que ponto a parapsicologia entenderia ou entenderá os espíritos como uma força da natureza? Se vocês alegam que há vida após a morte, alegam que tem uma continuidade, evidentemente que para os espíritos não tem tempo e não tem espaço, como que vocês veem essa possibilidade de aceitar as influências espirituais como uma ação de uma das forças da natureza? Bom, deixa eu responder em duas partes. A natureza humana, espiritual, corporal, espírito, matéria, foi criação divina. Então, só quem criou a espiritualidade humana poderia destruir. Então, se Deus criou o homem com uma alma espiritual, não teria sentido, não teria lógica. Essa é a grande contribuição da filosofia, Deus criar uma criatura, corpo, alma, espírito, matéria, para no momento da morte destruir a espiritualidade, destruir a alma. Era muito mais fácil, então, ter feito o homem só material. Então, a existência, né, da alma para sempre, a existência da alma depois da morte, é uma exigência da própria obra criadora de Deus. Eu vou nós não podemos, um pouquinho, Márcia, se você me permite, que é uma dúvida que surgiu agora. Um parapsicólogo não religioso, não espiritualista, como que ele enfoca isso que você acabou de falar? Que há uma continuidade, há um aditivo pós-morte. Um indivíduo parapsicólogo ateu. É uma pena que a gente tenha desviado o foco, mas como a pergunta é muito interessante, eu não vou poder deixar de responder. Muita ignorância e muita contradição um parapsicólogo que dissesse não acreditar na espiritualidade humana. Então, ele deveria deixar de estudar parapsicologia. Porque, por exemplo, a Escola Norte-Americana de Parapsicologia só estuda fenômenos psíquicos. O que é fenômeno de si? Psique vem de alma. Telepatia é fenômeno sem distância, sem tempo, sem obstáculos. Fenômenos espirituais. Então, um parapsicólogo que diz que estude fenômenos parapsicológicos e que negue a existência da alma ou a continuidade da vida, ele está negando o seu próprio objeto de estudo. Então, essa continuidade da vida é uma exigência da criação de Deus. E a manifestação durante essa continuidade? Não pode se manifestar até o dia do juízo final.
E quando que é o juízo final? Não sei. Está na Bíblia, Norberto, desculpa, no final dos tempos. E isso. quando que é o final dos tempos? Se Você para os morreu, meu espíritos não querido. tem Você tempo e morreu, espaço. você morreu, para você acabou o tempo. Então, cada pessoa que morre, para ela acabou o tempo. O juízo final dela está ali. Então, ela está diante de Deus e vai receber seus prêmios e seus castigos segundo os seus méritos. Mas não vamos nos preocupar com a palavra castigo, porque Jesus disse, na hora e no momento da morte dele para o bom ladrão, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E eu sou o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, Jesus na cruz tirou o pecado da humanidade. Então, nós seremos salvos, não porque nós somos bons bastantes, mas porque Deus, que é Pai, ama tanto os seus filhos, que deu a própria vida para salvar os seus filhos. Márcia, Oi. eu contei aqui, mais ou menos, foram umas 4 perguntas ali que o Norberto fez para você. Então, eu vou dar a oportunidade, antes que o programa acabe, de você também fazer a pergunta para ele, já é considerações finais de tudo, ou seja, Isso. eu não vou falar mais, né? É minha última oportunidade derradeira de falar. Ou cale-se para sempre. O Norberto, você sempre fala do livre-arbítrio e depois fala dos espíritos obsessores. Isso. Então, me dá a regrinha. Se eu tenho livre-arbítrio e eu acredito que só Deus age no nosso mundo e que só Deus pode agir em mim, como que eu faço para me livrar desses benditos obsessores, desses benditos amarrações, desses benditos que querem se juntar com os que não me acham simpáticos para ficarem atormentando minha vida? Porque mesmo que eu não ceda a esses tormentos, pelo menos por um tempo, eles vão ficar me atazanando. Como que eu faço para que eles não me atazanem? Simples como tudo que Jesus Desconecta. nos disse. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiai. Perceba o que está acontecendo de anormal em você. Você começa a mudar o seu hábito. Você começa a mudar uma coisa muito sutilmente. Quase que imperceptível para você mesma. Só que os outros estão observando. E essa mudança, por interferência das amarrações ou de qualquer outra influência espiritual, ela vai sendo uma mudança lenta e gradativa dentro do seu comportamento psíquico. Os seus pares vão perceber isso. Você não percebe, porque você está sendo o fato gerador, você é a geradora disso. Então você acha que está certa, está fazendo certo, sempre foi assim. Se alguém fala, o que está acontecendo com você, Márcia? Nada, comigo está tudo bem. E você está mudando, e já mudou, e não se apercebe disso. Então a influenciação é muito sutil. Então por isso que nós temos que vigiar, ver o que está acontecendo conosco, fazer a reflexão. Santo Agostinho recomenda, ao colocar a cabeça no travesseiro, faça uma reflexão dos seus atos diários. Para quê? Para não cairdes em tentação. Então, o que é a tentação? É continuar sintonizado naquele que está te influenciando. Como dissemos no início do nosso programa. Você tem uma forma de pensar, pá, recebeu um outro pensamento, esse outro pensamento fez você mudar de ideia. Se você fixar nessa ideia, você entra num processo obsessivo. Não é de segunda para terça-feira, é lento e gradativo. Então, novamente, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Temos o Evangelho como a maior ferramenta para nos livrar das interferências espirituais. Na teoria, né? Porque na prática, ninguém vai ao Pai se não passar pelo Espiritismo e pela leitura que o Espiritismo faz da verdade do Pai. O Espiritismo lhe dá ferramentas para você melhor entender as verdades de Jesus, única e exclusivamente. Muito obrigado aos dois pelo debate. É claro que esse debate vai continuar aí nas nossas redes sociais, porque o assunto também tem muito para ser explorado. E vocês podem deixar suas dúvidas tanto no nosso YouTube, como no nosso Facebook,
como no nosso e-mail também, é mistérios@tvmundomaior.com.br. Um grande abraço e até a próxima.